Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no meu canal. Um feliz 2025, nosso primeiro vídeo de 2025, e vai ser um aulão, gente. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho para você que é professor, pai, psicopedagogo, que tem uma criança aí que apresenta dificuldades na alfabetização, na aprendizagem, e aí muitas vezes você não sabe exatamente aonde, né, nesse processo da alfabetização, que a criança teve aí esse aumento dessas dificuldades. Então hoje a gente vai trabalhar com a rima, que ela é fundamental já na educação infantil para estimular essa criança com consciência fonológica. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andreia, eu sou professora e neuropsicopedagoga. E além de tudo isso, eu sou mãe de uma criança neurotípica. E isso fez com que eu buscasse cada vez mais informações, que eu buscasse mais conhecimento para poder ajudar o meu filho. Hoje, com 9 anos, já está alfabetizado. Então, escola e família é de extrema importância para que as nossas crianças neurotípicas possam aí ter a possibilidade da aprendizagem. E esse conteúdo que eu fiz hoje, ele vai ajudar não somente as crianças típicas, mas também as crianças neurodivergentes. Se vocês seguirem as dicas, né, buscarem aí preparar atividades com objetivo, né, que sejam assertivos, eu tenho certeza que a sua criança também vai se desenvolver. Então, para a gente começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da consciência fonológica, né? Quando a gente está ensinando para a criança já na educação infantil, a consciência fonológica é de extrema importância. Já na primeira infância, a gente estimular essa criança. Por quê? Quando a criança está lendo, ou melhor, quando a criança está ouvindo, né, uma leitura que a gente está fazendo, ela não fica atenta nos sons das palavras que a gente está emitindo, mas no seu significado. Então, a consciência fonológica, um dos seus objetivos é fazer com que essa criança ela possa aí refletir, né? Ela tem essa capacidade, essa habilidade de refletir os sons que são emitidos por essas palavras que ela escreve. Então, quando a gente trabalha com a consciência fonológica, a gente vai mostrar para essa criança, dentro dessa escrita alfabética, que as palavras, né, que ela utiliza a partir das sílabas, a partir das letras, emitem sons. E é a partir desses sons que a gente consegue escrever essas palavras e falar essas palavras. E aí eu trouxe aqui para vocês um tema, um texto, na verdade, que eu gosto sempre quando eu vou introduzir com as minhas crianças, né, um conteúdo, alguma nova aprendizagem, eu gosto de pegar um texto que esteja aí próximo daquilo que a gente vai trabalhar. E aí o nome desse texto é O Mistério das Palavras Escondidas. Agora me fugiu o nome da autora, a Angélica, esqueci o sobrenome, tá, gente? Mas a autora é Angélica Timóteo, lembrei. Às vezes dá uns apagões aí, mas depois a gente retorna. E aí eu vou ler rapidinho para vocês, que é o seguinte. Na carambola tem uma bola? No sapato tem um pato? E na fivela tem uma vela? E no repolho tem um olho? No camaleão tem um leão? E a gente pode fazer, uau, né? Estimular a criança aí na leitura, na criança. Na luva tem uma uva? No girassol tem um sol? No limão tem uma mão? E na cola? Opa! E na sacola? Tem uma cola? Então, aqui, gente, nesse texto, a criança vai percebendo que carambola, bola, sapato, pato, além, né, da sonoridade, você também pode estimular essa criança a identificar que dentro dessas palavras há outras palavras escondidas. Então, veja, esse texto ele é tão rico porque ele vai apresentar para crianças aí outras possibilidades. E aí, quando você identifica essas palavras escondidas, dessas palavras, o que rima com bola, o que rima com vela, o que rima com uva e assim por diante, você vai instigando a criança a refletir sobre o texto, vai instigando a criança a buscar lá na memória de longo prazo dela novos vocabulários ou vocabulários aí que estavam esquecidos. Então, dentro de um texto, a gente pode aí trazer diversas habilidades para essa criança. E veja, em uma aula você vai usar esse texto, né? Acho que menos que isso fica difícil, porque assim você tem é muito rico esse texto. E aí você pode trazer várias possibilidades para você trabalhar com a sua criança.
criança. E aí eu trouxe aqui para vocês também alguns pontos chaves, né, da rima. Então, quando a gente fala em rima, a gente está falando de um recurso estilístico, né, que a gente vai sempre encontrar nas cantigas, nas parlendas, a gente encontra também nos poemas. Então, ele faz parte, né, de um recurso estilístico que vai cativar aquela leitura, estimular aquela leitura. Outro ponto importante dentro desse conceito é o ritmo, né? Então, a criança, quando ela encontra recursos que envolvem a rima, ela vai percebendo essas repetições dos sons idênticos, né? Essas sílabas fortes que vão aí ter esses sons idênticos. Então, dentro da aprendizagem da rima, a gente estimula essa questão dessa sonoridade, desse ritmo, que é essa manipulação e análise dessa repetição dos sons. E é claro que com tudo isso vai vir a musicalidade. O nosso cérebro, gente, quando a gente usa de desenhos, de música e assim por diante, ele tende a absorver melhor, com melhor qualidade aquela aprendizagem. Por isso que muitas crianças, eu mesmo por muito tempo aprendia ouvindo música ou aprendia algo com uma música, porque isso vai estimulando o nosso cérebro a essas compreensões. Então a rima, olha o tanto de riqueza, né, que este conceito dentro, ou melhor, né, essa habilidade dentro da consciência fonológica traz aí de possibilidades para as nossas crianças. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando você, professor, principalmente, né, vai explicar esse conceito para criança, vou fechar aqui, gente, para o barulho. Você vai explicar para a criança esse conceito, essa aprendizagem, você não acaba passando despercebido, né, a grandiosidade que essa habilidade tem. Então, quando a gente desenvolve isso já na educação infantil, a gente já está aguçando o ouvido da criança para essa compreensão sonora. Então, quando ela começar a escrever, ela vai fazer essa relação, esse pareamento da escrita, né, dessa grafia, com o som. Por isso que a gente fala muito da questão dos métodos fônicos, né, que vai trabalhar os fonemas, o som desses fonemas, porque isso tende a desenvolver com maior intensidade a aprendizagem dessa criança. E aí eu trouxe aqui para vocês o conceito de rima, mas na verdade não especificamente da rima, né, mas os textos rítmicos. Quando a gente usa textos com rima, como que ele contribui para aí a aprendizagem das crianças. Então, olha só o tanto de habilidade, gente. Ele serve para estimular a percepção e a compreensão dos diferentes sons presentes nas palavras. E por que isso é importante? Porque quando a criança não fica só pensando no significado da palavra cadeira, ela vai buscar aí compreender qual que é o som para escrever a palavra cadeira. Então, a criança, na hora da escrita, ela vai pensar qual que é o né, esse sonzinho. E aí, quando a gente trabalha essa questão, essa percepção, fica muito mais fácil para a criança, né, na hora dela descrever esta palavra. E aí a gente tem também uma ótima forma da criança prestar atenção e ter aí interesse pelo conteúdo. Às vezes, quando é um conteúdo um pouco mais pesado, que você usa da rima, né, ou de palavras aí, que vai estimular essa percepção da criança, faz com que ela tenha um interesse. Então, por exemplo, aquele texto, o objetivo dele é que a criança, além da rima, identifique qual que é a palavra dentro da palavra. Então, a partir da rima, eu já consigo fazer com que essa criança tenha uma percepção que na palavra carambola, que rima com bola, dentro da palavra carambola, a bola está ali. Então, eu vou trabalhando com a criança essa compreensão, essa percepção. Né? Então, o texto para ela fica mais interessante, porque aí ela tem esses direcionamentos, né? Essa atração aí para ela. E aí eu trouxe para vocês. E aí, gente, cortando aqui, por que eu gosto de, antes de dar para vocês aí o conteúdo, as atividades, eu gosto de explicar o porquê de ensinar essas coisas. Porque muitas vezes, eu digo isso como professora, já fui alfabetizadora e agora, né, estou como professora de inclusão, o que eu percebo muitas vezes é que a gente tem muito conteúdo.
E às vezes, né, você fica muito numa série e acaba tendo conteúdos que você passa, né? Ah, tem que fazer porque é conteúdo. E acaba deixando de abordar, de analisar a importância desse conteúdo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem essa observação, a gente acaba estimulando e desenvolvendo mais essas habilidades, porque ela é que vai contribuir com as outras habilidades, né? Por isso que a gente fala aí que são preditoras. Então, o que eu coloquei aqui para vocês como benefício? Então, primeiro benefício, ritmo de leitura, né? Acentuação e entonação. Então, aqui, quando a criança começa a observar essa questão rítmica, né? A rima, a criança começa a ter uma leitura mais rápida, uma leitura que vai respeitar a acentuação, a entonação dessas palavras, para que o texto não fique um texto monótono. Então, a rima, ela também vai contribuir para essa sonoridade do gênero textual que a gente vai trabalhar com a criança, né? Então, é muito importante. Outro ponto importante é que é um universo riquíssimo de palavras e expressões. Por quê? Quando você fala para a criança o que rima com fivela, a criança precisa buscar no léxico dela, na semântica, né? Porque ela tem que saber aí também o significado da palavra. É claro que quando elas são muito pequenininhas, às vezes elas não têm essa compreensão semântica, né? Mas ela vai procurar no léxico e aí às vezes não acha a palavra porque ela ainda está, né, em formação. Ela cria uma palavra. E aí é quando a gente, né, com as intervenções, vai falando para ela, mas essa palavra que você criou, ela existe? Como será que a gente escreveria essa palavra? Enfim, então dentro da rima a gente consegue desenvolver uma gama de vocabulários para essa criança, expressões diferentes, riquíssimas, que às vezes ela nem sabia o conceito, né, nem sabia o significado, e aí com essa atividade a gente consegue desenvolver. Depois, estimular a criança a interagir com o conteúdo. Como eu falei para vocês, quando a criança, né, tem esse tipo de aprendizagem, com rimas, com jogos voltado para essas rimas, faz com que a criança tenha mais interesse daquilo que está sendo abordado. Acaba estimulando a criança a querer saber mais. Outro ponto importante é a possibilidade de desenvolver habilidades cognitivas, ou seja, habilidades para aprendizagem. Por quê, gente? Quando a gente pensa na questão da rima, a criança tem que fazer uma força muito grande, que é o que? Buscar no seu léxico aí palavras que ela já conhece. E muitas vezes essa criança pode ter aí um vocabulário empobrecido, e aí essa criança vai ter que ser mais estimulada, fazendo com que essas habilidades cognitivas se desenvolvam mais. A gente fala muito na neuroplasticidade, né? Então, quando a gente trabalha essas questões com a criança, a gente está estimulando essas habilidades, porque ela vai ter que buscar novas palavras, novos significados, e aí ela vai ver se aquela palavra ou o sonzinho dela termina igual o som da outra. Então, são várias coisas que a criança vai ter que fazer lá nas suas funções executivas para que ela possa, então, rimar. Né? A gente, depois que a gente desenvolve essa habilidade, fica muito mais fácil da gente rimar bola com cola, sapato com pato, enfim. Mas quando a gente era pequeno, isso era uma força muito grande para o nosso cérebro, porque a gente ainda faltava habilidades necessárias, né, de vocabulário, de compreensão e assim por diante. Então, olha como é importante o conceito aí, né, ensinar para a criança a rima. Outro ponto, situações imaginárias que fortalecem a criatividade. Então, quando você dá atividades, né, que são potentes, que estimulam essa criança, você vai estimular e fortalecer a criatividade dessa criança, o imaginário dessa criança, ideias, né? Então, faz com que essa criança aí se desenvolva de forma intencional. E aí, a última, né? Claro que tem muitas outras, mas aqui é só para te dar um gostinho, uma vontade de buscar mais conhecimento sobre o ensino das rimas, né? Assim também como a literação, que ambas estão aí juntas. Depois eu vou fazer uma aula de literação para vocês. Ah, mas comenta se vocês querem aula de literação, se esta aula está trazendo para vocês aí conhecimento, aprendizado. Comentem que eu quero saber, que eu vou ver depois nos comentários de vocês. Ah, e quem é novo aqui, é claro, não se esqueça de curtir e se inscrever. E compartilhar com os amigos para que mais professores, mais aí psicopedagogos, pais, possam ter esse conteúdo. Então, gente, a última aqui é a criança ter aptidões para solucionar problemas. Calma aí, Andréia, você já está demais. Como que a criança vai solucionar problemas com rima?
É isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente pergunta para a criança o que rima com fivela, ela vai ter que, junto com as funções executivas, gerar uma recordação lá da memória de longo prazo dela, dessa informação, e isso é você estar desenvolvendo solucionar problemas, porque é um problema. Qual, qual palavra que rima com fivela? E aí a criança vai mentalmente tentando identificar essa palavra até achar uma resposta. Então a gente estimula a criança a lidar com diferentes situações no dia a dia a partir dela identificar qual é a palavra que rima com a palavra. Então, olha como é importante trabalhar rimas. E aí, agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, que já ficou um pouco longo, é as ideias que a gente pode aí desenvolver com as nossas crianças para trabalhar com rimas. E aí eu coloquei 3 estratégias para vocês. A primeira, que não podia faltar, aqui, gente, eu coloquei textos rimados, mas a gente pode colocar músicas, né, cantigas, parlendas, enfim, para trabalhar com essa criança, né? Então a música também entra aqui para a gente desenvolver com a criança. Depois, dinâmicas em grupo. Como que eu posso desenvolver atividades para fazer dinâmicas em grupo trabalhando rima? Vou apresentar tudo para vocês. Vocês acharam que eu só ia falar? Não, tem dicas aqui para vocês. E a última, jogos pedagógicos para estimular a percepção dos sons que rimam. Todas essas atividades, elas vão estimular a criança com habilidades da rima. Mas aqui a última é uma das estratégias que a gente tem para poder estimular com a criança também. E aí eu coloquei a primeira dica, que é você trabalhar com textos diversos, parlendas, poemas, cantigas, músicas e assim por diante. Então eu tenho aqui, né, o 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato e assim por diante. E aí temos também um outro que eu não vou conseguir enxergar o texto. Mas tudo bem, que ele também vai estar trabalhando com essa questão da rima. E aí, o segundo texto, que é a parlenda, eu fiz aqui para vocês uma sugestão de atividade que vocês podem desenvolver com a criança, a partir da folha. Então, eu coloquei aqui, nesse lado, acho que você está no direito, que vai estar falando sobre a cantiga. E essa atividade, a gente trabalha com a criança o som, mas também a percepção do que está sendo trabalhado na cantiga. Então, cá, 1, 2. O que que vem 1, 2? A criança, né? Primeiro a gente vai estar apresentando para a criança o texto, depois a criança vai estar falando do texto, e aí a gente vai desenvolver essa atividade sem a criança estar com o texto no primeiro momento, para a gente ver se ela teve a compreensão da parlenda. Então, lá, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, ela vai ter que achar ali feijão no prato. 5, 6, falar inglês e assim por diante, né? E aí, se a criança apresentar dificuldades, aí sim, você vai com o texto e vai intervindo com a criança. Mas é interessante você dar a folha, a atividade, sem o texto, para você identificar o que a criança conseguiu aprender, assimilar do que foi proposto para ela, tá? E a segunda atividade, a criança vai criar. Então, lá no começo, né, a criança foi ligando o começo da frase com o final. Aqui a gente vai dar para a criança 1, 2, 3, 4 e assim por diante, só que a criança vai ter que criar. E aí o que, que eu fiz? Muitas vezes a criança ainda está no primeiro aninho, está na segunda fase da educação infantil, ainda não tem esse conhecimento. Então o que, que eu fiz? Ou até mesmo pessoas, né, com deficiência, que tem alguma dificuldade, a gente pode colocar imagens, como eu coloquei aqui a imagem para vocês. E aí a criança vai 1, 2, ela vai ver qual das 3 imagens ali que vai contribuir, né? Então, 1, 2, comer, acho que foi comer no prato, alguma coisa assim que eu coloquei. Ficou muito pequena aqui a tela, eu pensei que fosse ficar maior, mas espero que para vocês esteja maior, tá? Então, aqui é uma atividade que você vai trabalhar na folha com a criança, que vai trabalhar essas percepções. A segunda sugestão é dinâmica, em grupo, né? Coloquei aqui as crianças com você, pode ser na sala, né? Elas podem ficar em mesas, pode ser na biblioteca da escola ou no quintal da escola, né? No pátio da escola, enfim, aonde que ficar mais interessante para vocês. A ideia aqui é que você divida em dupla ou no máximo trio para não ficar
muito conglomerado, mas que você divida em grupos pequenos. E aí eu coloquei 2 estratégias para vocês. A primeira estratégia são os cards que estão aqui. Eu acabei esquecendo de pegar os cards, mas esses cards você vai colocar lá o que rima com bola. E aí você dá 2 sugestões para a criança. Por quê? Nesse primeiro momento, eu tenho que entender que a criança ainda está no processo de aprendizagem da rima. Então, não adianta eu querer que a criança me responda isso sem ela ter esse conhecimento. Então, aqui a gente vai estimular a criança com percepções, né, com aí sugestões, e ela vai analisar o som. Então, o que rima com bola? Gato ou cola? E aí a criança vai tentar identificar esse som. E aí ela passa lá o canetão aonde que ela acha que é a palavra que identifica. Elas podem fazer competição, uma perguntar para a outra, né? E aí a criança vai e responde. A outra opção também, que é muito legal, é você dar esses cartões de frases. E de novo aqui, gente, né? Lembrando que a criança está aprendendo. Então aqui eu não posso forçar a criança ainda a criar as frases. Diferente, por exemplo, dessa outra atividade aqui que eu coloquei, que a criança que ela vai descrever, que a criança que ela é que vai analisar e fazer a escrita ali daquela rima, né? Então a gente vai tendo o quê? Um avanço, né? Do básico para o médio para o mais difícil, para que a criança estimule, né, essas habilidades, esse conhecimento. Quanto mais ela vai tendo esse amadurecimento, mais ela vai aprendendo, mais a gente vai deixando aí um pouco mais difícil, né, que necessite mais da atenção da criança, tá? Então, desculpa, então deu uma engasgada aqui. Então, esse outro card aqui é para a criança formar a frase. Então, eu tenho aqui, a bola pulou na carroça, no balde, na sacola. E aí a criança vai ter que grifar, a bola pulou na sacola. A gente dá essa rima aí para a criança. Depois, o gato pulou no mato, na casa, na mesa. E aí a criança vai ver na sonoridade e depois ela descreve ou circula aí a palavra mato. Então, essas atividades aqui são muito legais para a gente trabalhar com as crianças, para a gente fazer dinâmicas, para a gente fazer competições entre eles, né? Para a gente estimular as crianças aí com essas atividades desenvolvendo a rima. E a última, não menos importante, é você trabalhar com jogos pedagógicos, né? Então, você trazer para crianças, criar, comprar, enfim, né? De acordo com as suas possibilidades, jogos que vai fazer a sua criança desenvolver essas habilidades. Então, aqui você pode direcionar, né, fazer uma avaliação com ela, por exemplo, chamar na mesa e aí você ir perguntando para ela, ou até mesmo em grupo, né? A criança pode fazer essa atividade. Então, tá mais ou menos. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar. Essa aqui eu coloquei. Então, é um lince. E aí, no lince, a criança tem várias imagens. E aí tem os cards, do qual, deixa eu tentar pegar aqui para vocês, tem os cards, esse material é meu, todos esses materiais que eu estou propondo para vocês aqui na aula, foi eu que fiz, tá? Nós temos a lojinha também, quem tiver interesse eu quero, depois eu mando para vocês o link. E aí eu tenho aqui mais de 40 cards, do qual a criança vai ter. Você vai falar, rima com jaca. Aqui para vocês tem a resposta, mas a criança vai ter que refletir, o que será que rima com jaca? Faca? Casa, enfim, você vai dando essas possibilidades e quando a criança fala a palavra que você quer, ela vai lá e grifa lá a palavra faca, tá? Então, essa é uma atividade muito bacana, que demora um pouco para você fazer ela com a criança. O lince, gente, ele trabalha a atenção da concentração, da percepção, da atenção. Aqui a gente vai trabalhar a questão de vocabulário. Nessa atividade, a gente vai trabalhar aí uma gama de habilidades para essa criança, né? Então, a criança vai ter que desenvolver essa questão lexical dela, essa memória de longo prazo, ela vai ter que focar. Então, quando você falar, por exemplo, jaca, ela muitas vezes ela não vai ficar pensando, ela vai querer olhar aqui esqueci o nome agora, no painel aqui do lince e ela vai tentar chutar. Será que é dinheiro? Será que é avião? Será que é abelha? Né? Então ela vai tentar chutando. Mas mesmo ela fazendo isso, gente, você vai estimulando a criança. Ela pensar na palavra casa e jaca. Será que rima casa e jaca? Não, não rima. E mão, jaca e mão. Então, mesmo a criança tentando utilizar o lince como recurso, a gente está estimulando essa habilidade para a criança. E o último recurso, que é um card que eu gosto muito também, que é esse daqui, ó,
que é o que está aí para vocês na tela. Você também vai pedir para a criança grifar, e aí tá lá, o que rima com vela. Aí eu tenho cela, camelo e dado. E aí a criança tem que colocar, então, a palavra cela. Então, gente, essas atividades, essas estratégias também são vários cards aqui que estimulam a criança a essa aprendizagem com rimas. E você tem outras possibilidades. Aqui dentro dessa atividade aqui, você pode trabalhar também a literação, você pode trabalhar a escrita com a criança, você não quer que ela fale, você quer que ela escreva, né? Então, a gente tem algumas possibilidades aí que você pode desenvolver com a criança. Ou você pode, por exemplo, tem a possibilidade de fazer como jogo da memória. Então, eu tenho lá jaca, e tem a outra palavra faca. Então a criança vai ter que achar a resposta, né, com o jogo da memória, que é uma sugestão muito bacana também para vocês. Poderia ter colocado aqui, mas agora lembrei e tô falando. Gente, essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Espero que esse vídeo contribua na sua prática docente, te traga novas ideias, né, novas sugestões aí para desenvolver a rima dentro da sala de aula, e que você não fique somente, né, em uma aula, 2 aulas com a rima, mas que você utilize desse recurso até mesmo para ensinar outras habilidades de uma forma mais assertiva para sua criança. Então, quero que vocês comentem se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi bacana, se as propostas que eu coloquei aqui foram interessantes para vocês. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.